Desde o segundo semestre do ano passado, o mundo vem enfrentando momentos de turbulência com a crise econômica. Hoje eu estou com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes, que vai explicar um pouquinho melhor como está a situação da crise econômica financeira nos dias atuais. Professor, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber quais foram os fatores que levaram a essa crise ser desencadeada. Você até falou bem, fatores, porque não é um único, evidentemente. São vários os fatores. Na verdade, tudo começa aqui, algo como 10 anos atrás, é bom lembrar quando o Bush tomou a decisão de estar invadindo o Iraque. Para isso, ele teve que imprimir $1 trilhão para financiar a invasão do Iraque. Isso significa o quê? Muito dinheiro disponível nos bancos. Além disso, um segundo fator, é bom lembrar que no mundo tem 14 trilhões de dólares nos fundos de pensão. Esse dinheiro está girando na economia, chega aos bancos. Com muito dinheiro, com muito recurso, os bancos têm que emprestar. Como há um excesso de dinheiro em circulação, a taxa de juros cai e chegou praticamente zero. E com isso os bancos começaram a não ter muitas preocupações para quem está emprestando. Chega uma hora, vamos emprestando para qualquer pessoa. Essa é a primeira parte da história. A segunda parte da história é uma combinação de 3 fatores. Primeiro, da criatividade do sistema financeiro. O sistema financeiro realmente é muito criativo. Ele sabe converter qualquer recebível, né? Até aquela história que andou circulando na internet, que um dono de um botequim, que tinha ao final da tarde, algumas pessoas iam lá, os bebuns, tomar uma pinga e botavam na famosa caderneta. Teoricamente, se esse dono do botequim tem o tal do recebível. Ele vai ao banco e chega para o banco e diz, eu tenho para receber esse dinheiro. O banco, muito espertamente e criativo, já converte aquilo num derivativo, que vai ter pessoas aplicando nesse derivativo. Se um dia esses bebuns não pagarem, simplesmente o efeito dominó começa, que foi exatamente o que ocorreu. Primeiro, a criatividade dos bancos. Segundo, a ganância dos executivos, que aí quanto mais o banco emprestava, o banco dele emprestava, maior seria o que ele ia estar ganhando. Executivos que chegaram a ganhar no passado 45 milhões de dólares. Né? E terceiro, a frouxidão do Banco Central, principalmente americano, em controlar os bancos comerciais. Combina tudo isso, realmente deu no que deu. Foram os fatores, uma combinação de fatores que levou à crise, que ela originalmente é financeira e acabou chegando na produção, ou seja, na economia mesmo, na crise econômica. Professores, alguns economistas estão afirmando que o Brasil possui condições que vão lhe favorecer perante a crise, que o Brasil sairá antes da crise do que outros países. O senhor, como PhD em economia, eu gostaria de ouvir sua opinião. Isso é verdade? Quais seriam esses fatores que favorecem o Brasil? Nem somos os últimos e nem somos os primeiros, como diz o nosso presidente, que é o primeiro a entrar o último a entrar e o primeiro a sair. Nenhum, nem outro. Mas o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, alguns fatores, algumas condições que são favoráveis. A primeira, a nossa dívida interna, que infelizmente é um grande problema, ela toda é em reais, ela não é dolarizada. Isso para nós, porque nós não temos controle da oferta de dólar. Isso é realmente algo extremamente importante. Segundo, as reservas cambiais que o Brasil tem, mais de 200 bilhões de dólares, isso é um colchão realmente que ajuda muito o país num momento como esse. Terceiro, os bancos brasileiros têm baixa alavancagem. Para cada R$1 depositado num banco brasileiro, ele só emprestou 5 vezes na média. É bom lembrar que o Lehman Brothers, quando quebrou, a relação era 31. Para cada um depositado, ele tinha 31, um exagero. Né? Terceiro, um quarto fator, o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Numa crise, as pessoas vão deixar de comprar um novo automóvel, eletroeletrônico, mas não vão deixar, a alimentação é sagrada. E como o Brasil é o maior exportador, relativamente se beneficia disso. Um quinto fator seria que o mercado externo brasileiro é muito diversificado. Ao contrário do México, que depende praticamente de mais de 80% do mercado americano, que nesse momento reduziu as importações, e portanto o México será muito prejudicado. O Brasil, ele exporta muito, seja para o NAFTA, seja para a Europa, seja para a África e mesmo para a América Latina. Então é muito diversificado. E por último fator muito favorável para o Brasil, o mercado interno
brasileiro está com um poder maior aquisitivo. Embora na crise agora complicou um pouco, mas é bom deixar que a classe D e E brasileira diminuiu e a classe média hoje, a classe C, hoje é mais de 50% de todas as pessoas que trabalham no Brasil, né? Junte-se a isso uma facilidade de crédito, então, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem condições de sair por primeiro dessa crise, sem dúvida nenhuma. Puxa, tomara. Mas, olhando essa situação, parece que é uma situação muito cômoda para o Brasil. Mas não existe nenhum fator, alguns fatores negativos, professor? Ou é tudo são... Existe, eu diria, até 4 fatores. 2 deles são responsáveis por 80% das dificuldades. O primeiro é um descontrole que nós continuamos a ter do setor público, né? A gastança continua, é só dar uma olhadinha nos gastos em contas correntes, de que pessoal, ela é exponencial, isso chega uma hora que vai faltar dinheiro, tem que vender mais títulos, isso é um problema tudo, é realmente muito sério que o Brasil, infelizmente, a sociedade brasileira não tem controle sobre o setor público, esse é o fator número 1. O 2, que são responsáveis por 80% das dificuldades, a queda brutal nos investimentos em máquinas e equipamentos do setor privado. Ou seja, investimentos produtivos. O crescimento só ocorrerá se houver investimento. Nesse momento de crise, até porque a taxa de juros aumentou e o crédito também ficou mais escasso, então, se há algo que houve uma queda brutal, foi investimentos produtivos. Então, descontrole do setor público e queda nos investimentos são 80% das dificuldades, porque o Brasil não sairá antes. Mas... um outro fator também, que eu já até mencionei, que o crédito ficou mais escasso e mais caro, né? E também o aumento da inadimplência. Mas, sem dúvida nenhuma, o descontrole do setor público e a queda nos investimentos produtivos são as 2 maiores dificuldades que vão, de certa maneira, tornar negativamente para o país sair antes dessa crise. Professor, nós estamos nos aproximando do período que marca 1 ano do início da crise. Como está a situação pensando em nível de Brasil e até mesmo em nível mundial? Como está? Nós já chegamos ao fundo do poço dessa crise? A tendência é melhorar? O que acontece? Eu diria que é o seguinte, que há uma crença que 90% pelo menos de qualquer economista, os PhDs, já há um consenso que o fundo do poço chegou. Significa dizer o seguinte... e aí é um consenso mesmo, que o segundo semestre será, indiscutivelmente, até porque pior seria muito difícil, que o segundo semestre será melhor do que o primeiro, né? Talvez a gente já tenha algum crescimento. Alimentos e bebidas têm um crescimento de uns 3% a 4%, mas isso não significa que a economia vai crescer 3% a 4%, que investimentos produtivos vão ser negativos, máquinas e equipamentos vão ser negativos, eletrônicos ainda devem ir próximo de zero, ou seja... Se São Judas Tadeu nos ajudar, talvez a economia cresça 0,5%. Em condições normais, o mais provável é 0% de crescimento no Brasil, porque a queda foi muito grande até agora. Mas o bom é que o fundo do poço realmente já encontramos. Ou seja, daqui para frente as coisas vão ser um pouco mais positivas, é o que nós esperamos. Com certeza. Professor Judas, eu agradeço por estar conosco hoje, prestando todos esses esclarecimentos sobre a crise. E assim foi mais um quadro do programa Gestão Eficaz. Nós voltamos no próximo bloco. Você que está nos assistindo, não saia daí. Eu volto já já.